Bom, gente, como eu falei para vocês que eu ia dar seguimento no assunto que eu tinha falado sobre fake news, pois bem, em 2013, quando eu disputava o campeonato mundial, lógico que eu estava disputando com 160 países. E, e dentro disso tinha o campeão, que já era campeão e recordista mundial, um americano. E eu só vou dizer aqui para vocês quem era este americano e quem é este americano que na época disputou comigo. Então eu já saía aqui do Brasil com o segundo melhor tempo do mundo, e esse tempo, pelas competições que eu já tinha feito, então ele estava ganhando de mim por 2 segundos. E não foi diferente quando também a primeira prova que aconteceu, que foi os 5.000 metros, depois dos 10.000 metros, ele me ganhou exatamente pela diferença de 2 segundos. Então o atletismo ele tem isso, tá? Geralmente você marca os seus adversários, você sabe quanto tempo que ele está na sua frente, e só uma questão de um erro muito grande que aquela pessoa possa perder. Então, para vocês terem uma ideia o que é segundo na vida de um atleta. Então, mas não é isso que eu quero dar seguimento. Quando eu citei o americano, é porque na realidade, depois que a gente disputou os 5 quilômetros, que ele me ganhou os 5 quilômetros, depois nós fomos disputar os 10 e eu ganhei a prova dos 10, a gente se tornou grandes amigos e ele me fez várias perguntas, né? A respeito como era que um brasileiro do terceiro mundo chegava ao ponto a qual eu cheguei. Nós passamos aí por volta de 45 minutos conversando, depois eu fui disputar um campeonato também, que este é um campeonato de veterano, que sai de Orlando e chega em São Francisco, na Califórnia. E são 12 provas. Eu tive outra experiência de me encontrar com ele e aí a gente já era grandes amigos. E o que foi que aconteceu? Ele, em 2013, ele já me relatava tudo o que estava acontecendo, que hoje, nessa data de hoje, e que vem acontecendo desde o golpe da Dilma. E agora, como eu fui ameaçado, eu vou dizer, exatamente, a Dilma sofreu um golpe, armaram tudo que vocês possam pensar, por exemplo, na prisão do Lula, tá? Se tivesse sido armado também para o adverso, eu também falaria a mesma coisa, tá? Então, eu estou falando em relação a Dilma, porque aconteceu, eu já sabia que tinha uma espionagem pelos agentes americanos e pelo governo americano, principalmente com a Dilma, e, como se diz, ficou mais pior quando a Dilma teve junto com o Obama e que ela fez a pergunta ao Obama. Então, a partir daquele momento, o Obama não gostou de ser perguntado, no caso da Dilma ter perguntado ao vivo, então aí foi que piorou cada vez mais, né? Então, resultado, as notícias hoje que vocês estão sabendo em relação, por exemplo, ao Moro, em relação, por exemplo, ao jornal Le Monde da França, isso não é novidade. E eu vou falar uma coisa aqui para vocês, que eu em 2016, no Beco do Cotovelo, em Sobral, num programa de rádio de um amigo meu, Ivan Frota, que faz sempre no Beco do Cotovelo, ao sábado. Então ele chamou o senador Cídio Gomes, era o entrevistado do dia,
E naquele momento eu estava gravando, eu estava filmando e tal, e eu fiz uma pergunta por Cid Gomes, de 0 a 10, qual era a nota que ele dava para o Moro, né? E antes dele responder, ele perguntou para o Ivan Frota, que era o radialista, quem era aquela pessoa que estava fazendo a pergunta. Até porque que ele perguntou. Por que ele perguntou? Ele perguntou porque todos os outros repórteres que estavam lá era tudo conhecido, né? Porque ele conhece todos, não só no Brasil, mas ele conhece principalmente todos os repórteres da TV Vesmar, TV Diário, O Povo, você está entendendo? Então, em Fortaleza, em Sobral, os radialistas. Então, eu era a única pessoa diferente naquele momento que fazia aquela pergunta, tá? Então, eu não sei porquê, mas o que ele me falou é que de 0 a 10, quando eu fiz a pergunta, ele dava 8 para o Moro. Eu fiquei um pouco assim, me surpreendeu, porque na realidade não demorou uma semana, ele teve uma acusação das fraudes, e o que ele fez lá com o Eike Batista, né, sobre os 20 milhões que ele recebeu, e que virou processo e que rola até hoje, né? Então, hoje o jornal denunciar, o Le Monde da França, denunciar sobre toda maracutaia que o seu ex-juiz Sérgio Moro juntou com os agentes da Polícia Federal, do FBI aqui no Brasil, para mim não era novidade e nem é novidade, porque eu já sabia em 2013 tudo o que estava acontecendo. Mas como acontece também, como no futebol, quando em 1998, quando eu já sabia quem era que ia ganhar a Copa do Mundo, porque eu participei de uma reunião a qual, por exemplo, eu ia cobrir o futebol, e a partir daquele momento que eu saí da reunião, que já estava tudo traçado quem era que ia ganhar, então me decepcionei e eu não fui. Eu tenho 5 filhos, eu falava para os meus filhos já quem era que ia ganhar a Copa do Mundo, e os meus filhos falavam para mim que eu não era brasileiro. E eu falava, eu sou muito mais brasileiro do que vocês pensam. Só não aceito este tipo, para você ter uma ideia, de covardia, este tipo de mentira e este conluio que as pessoas fazem, né? Então, para que a gente possa soltar uma notícia dessa, a gente tem que ter base, a gente tem que ter prova, tem que investigar. E uma investigação, gente, para que a gente chegue nesse pessoal, que é conhecido como coleirinho branco, demora muito. Às vezes a gente tem toda a verdade e a gente passa, mas é muito difícil, por exemplo, a Polícia Federal, ou senão a Justiça do país, colocar a mão em cima dessas pessoas, porque eles são muito poderosos, tá? Então não é de estranhar para vocês que eles mandam matar, eles somem com muitas pessoas, queima de arquivo, não é novidade para vocês, tá? E eu só estou falando isso por via dessa manifestação que o povo, principalmente o povo humilde, que se manifesta, que tem lá as suas paixões, que torce por um, torce por outro, e na realidade são inocentes, não sabem o que acontece por baixo dos bastidores, tá? Então, assim, é o que eu desejo informar para vocês. E tem mais coisa, pode ter certeza que eu vou comentar para vocês. Este é o meu desejo de deixar vocês informados dos fatos que acontecem. Aí depois vocês tomam uma decisão e tem que respeitar o direito e a opinião de cada um, ok? Então é o que eu prometi e eu vou prometer que tem mais, tá? Eu vou, aos pouquinhos, eu vou soltando para vocês, ok? Então eu vou ficando pelo aqui, tá? Para que não seja muito, volto novamente a repetir, para que não incompride muito, que não fique muito longo, para que vocês tenham um tempinho para assistir até o final. E não esqueça de se inscrever e dar o like lá no canal e apertar o sininho, tá bom? De notificação
para que a gente possa cada vez trazer mais notícia para vocês, ok? Então, meu muito obrigado.